Onde investir em 2025? A Bolsa de Valores esse ano não foi muito bem. Será que o ano que vem vai continuar da mesma forma? Quais são as melhores opções de investimentos para 2025? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bora pro vídeo? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Finanças com Equilíbrio. Eu sou o João Paulo Santana e aqui ensino pessoas como você a organizar as suas finanças e investir por conta própria para ter uma vida financeira mais equilibrada. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu em 2024 e quais são as melhores opções de investimento para 2025. 2024 não foi um ano tão bom para os investidores da Bolsa de Valores. A maioria das empresas e fundos imobiliários não se comportaram muito bem esse ano. Com raríssimas exceções, quase todos tiveram um fechamento negativo. O próprio Ibovespa e o IFIX, que são os índices que acompanham a Bolsa de Valores e os fundos imobiliários, tiveram um resultado negativo ao longo desse ano de 2024. O IPCA, que é a nossa famosa inflação, está batendo na casa dos 4,77% nos últimos 12 meses. Isso significa que, para quem investiu em fundos imobiliários, por exemplo, acompanhando aí a média do IFIX, que deu um resultado de menos 5,26% nos últimos 12 meses, somando a inflação, que deu menos 4,77%, quem aí investiu num dividend yield médio de 10% ao ano, ficou praticamente no 0 a 0 esse ano. Esse resultado, apesar de não muito positivo, é muito melhor do que quem não investe em nada. Se você não investe em nada, você apenas perdeu 4,77% de valor de compra do seu dinheiro, que é o peso da inflação que acontece todos os anos. Quem não investe em nada acaba perdendo o poder de compra porque nem o ganho do investimento tem. Por isso a importância de ter uma carteira diversificada e investir em bons ativos. Quem investiu em dólar, por exemplo, teve uma valorização em 2024 de 21%. É uma bela valorização anual. Já o Bitcoin, por exemplo, que é o assunto do momento por ter rompido a barreira dos 100 mil dólares, valorizou mais de 130% esse ano. Quem comprou Bitcoin no começo do ano está rindo à toa nesse momento. Mais um motivo para você ter uma carteira de investimentos diversificada. Você precisa ter vários investimentos em vários ativos diferentes. Isso vai fazer com que, se caso um ativo não vá muito bem, que é o caso das ações e fundos imobiliários esse ano, os outros ativos que compõem a sua carteira, pode ser o dólar ou investimentos em dólar e o Bitcoin, criptomoedas, por exemplo, trarão um equilíbrio, um peso positivo para a sua carteira. Essa é a importância da diversificação. E a renda fixa, como ficou? A taxa Selic, por exemplo, começou o ano com 11,75% de rentabilidade. Variou ali para 10,5% e depois agora chegou em 11,25%. Na média ela ficou em torno de 11%. Esse basicamente foi o comportamento dos principais investimentos no ano de 2024. Mas por que a nossa bolsa ficou negativa? O gasto descontrolado do governo aumentou o rombo da nossa dívida. Isso faz com que investidores não tenham a segurança para investir no nosso país. Afinal de contas, as políticas fiscais estão também muito embaralhadas. O governo não sabe exatamente o que fazer, nem como fazer para ajustar as contas públicas. Isso gera um desconforto nos investidores. A maioria dos investidores estrangeiros que está vendo o cenário no Brasil não enxerga isso com muita positividade. Por isso, a evasão de divisas do Brasil. No ano de 2024 tivemos um recorde de saída de dólares do Brasil por conta da retirada de capital desses investidores. E isso fez com que a Bolsa Brasileira apresentasse um cenário negativo. Mas e agora? Qual é o cenário para 2025? O que será que vai acontecer com os nossos ativos na Bolsa de Valores? E os fundos imobiliários vão voltar a ser como eram antes? No curto prazo, o governo federal pelo menos não demonstra ações concretas de que algo vai mudar. Por isso, me parece que, se tudo continuar como está, teremos um ano de 2025 muito parecido com o de 2024, caso o governo federal não faça nenhum ajuste relevante. Porém, para nós que somos investidores de longo prazo, estão pipocando oportunidades na Bolsa de Valores. Se você me acompanha há algum tempo, já sabe que a Bolsa sempre sobe no longo prazo. Ou, em outras palavras, a Bolsa sobe caindo. Dá uma olhada nesse gráfico.
Observe que no longo prazo a bolsa subiu sempre, porém ela passa por momentos de queda e correções, como vocês podem ver nessa parte vermelha aqui. Esse período é um período muito parecido com o que estamos passando no ano de 2024. Estamos num período de queda ou correção. Isso não quer dizer que a bolsa de valores vai ser para sempre assim. É por isso que você precisa ter uma estratégia de investimento de longo prazo. No final das contas, você fazendo seus aportes mensais ali com coerência e sabendo comprar os ativos certos, você terá o seu patrimônio acumulado do mesmo jeito. E para poder aproveitar essas oportunidades, você precisa conhecer um pouco do ciclo do mercado. Como vimos no gráfico anterior, o mercado tem ciclos de alta e de baixa. Isso é comum. Sempre haverão períodos em que o mercado estará crescendo e haverão alguns períodos em que o mercado estará caindo ou fazendo algumas correções. Você precisa entender esses movimentos para saber aproveitar as oportunidades. Nesse momento, por exemplo, temos título do Tesouro Nacional pagando IPCA mais 7%. É um ganho histórico, nunca se pagou tanto na renda fixa. Além disso, grandes empresas como Banco do Brasil, Vale, Bradesco, Taesa e fundos imobiliários como HGLG, XPLG, XPML, CPTS, RBRF também sofreram um desconto enorme. Tanto essas empresas que eu citei aqui, como outras também, existem várias oportunidades na bolsa. Elas ainda permanecem fazendo o que estão fazendo. A grande maioria das empresas são robustas e apesar da queda, apesar do momento não favorável da nossa economia, elas vão continuar crescendo. E aí eu te pergunto, por que não investir nessas empresas apesar da queda momentânea do mercado? Será mesmo que essas empresas perderam todos os seus fundamentos? Será mesmo que essas empresas não valem mais nada? Será mesmo que essas empresas perderam a noção ali de como operar, de como lucrar? Eu acredito que não. Os fundos imobiliários, por exemplo, você acha que os shoppings não estão lá, que são gerenciados pelos fundos? Você acha que os galpões logísticos sumiram ou pararam de existir? Não, tudo está no seu lugar, tudo continua rodando da mesma forma. O que aconteceu é que, por conta de uma fuga de capital muito grande no mercado, alguns ativos baixaram de preço, porém não perderam o seu valor. O que a gente vê é um movimento de sardinhas. Muita gente vê esse tipo de movimento, vê ali o gráfico negativo, vê o seu capital um pouco diminuído, os números no vermelho e acaba vendendo, acaba entrando no desespero e vendendo. E é isso que você precisa entender. É nessa hora que um bom investidor mostra como é operar na bolsa de valores. Se o mercado está caindo e os ativos não perderam os seus valores ou não perderam os critérios que fez com que você investisse naqueles ativos, você não precisa vendê-los. Muito pelo contrário, é hora de comprar. Quem não gostaria de comprar um Corolla por um preço de um Corsa? É essa oportunidade que está acontecendo na bolsa agora. O fato dela estar no vermelho não quer dizer que os ativos perderam de fato seus valores. Essa é a habilidade de um investidor de sucesso. Aprender a investir quando o mercado está sangrando, que a gente fala, quando o mercado está no vermelho. O problema é que as pessoas, em linhas gerais, as sardinhas que a gente fala, porque são pessoas que investem esporadicamente, o que elas fazem? Quando o mercado está caindo ou está no vermelho, como nesse ano de 2024, as pessoas vendem suas posições, ficam preocupadas, não têm controle emocional para lidar com aquele movimento que o mercado está fazendo. E aí, passando algum tempo, quando o mercado volta, melhora e volta a ser notícia na televisão, em outros canais de comunicação, as pessoas voltam à euforia. E aí o que elas fazem? Elas vendem na baixa e depois compram na alta, fazem um movimento completamente contrário ao que um bom investidor deveria fazer. Você deveria agora estar comprando ativos enquanto o mercado está caindo, para se aproveitar dessa posição quando ele voltar ao seu patamar natural. Os imóveis e os ativos das empresas, eles não perderam valor, estão passando apenas por um momento de dificuldade, mas isso é comum, como a gente mostrou no gráfico. É um momento cíclico do mercado, o mercado está num momento de baixa, faz parte do processo. Se você tem uma estratégia de investimento de longo prazo, você precisa aprender a aproveitar esses movimentos e não entrar em pânico, como a maioria das pessoas tem feito agora. 2025 talvez seja um ano muito parecido com 2024. Mas o importante é que você mantenha a sua estratégia, mantenha os seus aportes ali, escolha ativos que
estão ali mais descontados e aproveite as oportunidades para continuar investindo. Ok, mas quais são as boas oportunidades para 2025? Olha só, uma ótima oportunidade que você não deve parar de investir em momento nenhum são ativos em dólar. Você precisa ter parte do seu patrimônio investido em dólar, seja em ETFs, seja em ações ou fundos imobiliários que a gente chama de REITs nos Estados Unidos. Essa é uma excelente oportunidade para você que ainda não tem uma parte da sua carteira dolarizada, começar a investir em dólar. Você viu aí como o dólar se comportou no ano de 2024. Talvez em 2025 a gente veja esse mesmo movimento. Então aprenda a investir em dólar, aprenda a investir em ativos em dólar para que a valorização da sua carteira seja positiva nesse cenário. Além disso, todas essas empresas que eu já citei aqui e fundos imobiliários geraram excelente oportunidade de entrada. Os preços estão muito baixos, apesar dos valores das empresas continuarem os mesmos. As empresas continuam operando bem, os fundos imobiliários continuam lá, os inquilinos estão lá pagando aluguel da mesma forma, mas o preço caiu. Aproveite a oportunidade para investir. Criptomoedas também são excelentes oportunidades para 2025. Estamos num ano chamado de verão cripto. Moedas como Bitcoin têm a possibilidade até de dobrar de tamanho em 2025, Solana, Ethereum, a própria BNB da Binance também é uma oportunidade de entrada. Então assim, tem vários ativos que você pode assim estudar, conferir para que você faça bons investimentos agora, já no começo de 2025, para colher frutos no meio ou final desse ano. Bom, eu espero que você tenha entendido mais sobre ciclos do mercado. E que, apesar do mercado estar no vermelho, não é um mau sinal. Muito pelo contrário, se você tem a intenção de investir pro longo prazo, é uma excelente oportunidade quando o preço dos ativos cai. Porém, observe se a empresa a qual você está querendo investir mantém os mesmos valores. Perceba se essa empresa continua com um bom faturamento, continua dando lucro, se os fundos imobiliários continuam com seus imóveis, continuam com a vacância baixa. Se tudo isso permanece, é sinal de que é uma boa oportunidade para você investir. E não deixe de dolarizar parte da sua carteira. Invista em ativos internacionais baseados no dólar para que você tenha um ganho, mesmo que os ativos em reais não tenham um bom desempenho como vimos em 2024. Se você gostou do que você viu aqui, se você achou interessante e gosta de vídeos como esse, não deixe de se inscrever no nosso canal. Toda semana eu posto vídeos aqui falando um pouco sobre o mercado, sobre investimentos, sobre mentalidade para quem quer investir. Tudo isso para você aprender e melhorar os seus investimentos. Já deixa seu like aqui também nesse vídeo para que ele seja entregue para mais pessoas. E eu espero que você tenha gostado do que viu até aqui. Te agradeço por ter ficado comigo até o final e te vejo no próximo vídeo. Até lá!